hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meninada! Como vão vocês? Meu nome é Esther e esperamos por vocês todos os domingos aqui no Espaço Nazaré da Galileia. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meninada, vocês sabem o que é um milagre? Milagres são coisas sobrenaturais que Deus realiza no mundo. E com certeza já viram um mágico. Mágica é o que o homem faz distraindo os nossos olhos. Milagre não é mágica. Milagre somente Deus pode fazer. Jesus não era um mágico. Jesus é filho de Deus, conhecido sim por fazer muitos milagres. E no Evangelho de hoje vamos falar sobre um desses milagres. Em um lindo dia de primavera, um menino carregando sua cesta de lanche caminhava ao longo de uma colina quando viu muitas pessoas se reunindo à beira do lago logo à frente. Então, curioso, ele pegou sua pequena cesta e decidiu se juntar a eles. Em meio à multidão, ele tentava chegar à frente para que pudesse ver exatamente o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Por que há tantas pessoas aqui? Será uma grande festa? Passando pela multidão, finalmente foi para a frente e descobriu o motivo da enorme reunião. Um homem chamado Jesus e alguns de seus amigos haviam chegado em um pequeno barco de pesca. A notícia dos milagres e ensinamentos transformadores de Jesus estava se espalhando e ele estava se tornando uma espécie de celebridade. Então, a multidão de pessoas queria dar uma boa olhada em Jesus. Vendo a grande multidão, Jesus e seus amigos deram as boas-vindas ao povo, pois Jesus sabia que aquelas pessoas estavam ali para vê-lo e ele não iria decepcioná-las. As pessoas na multidão estavam se aproximando cada vez mais para que pudessem ouvir o que Jesus estava dizendo. Passaram-se minutos
e até horas, mas as pessoas não se cansaram de ouvir Jesus. Elas nunca tinham ouvido ninguém tão interessante quanto este homem. Ele tinha tantas histórias maravilhosas para contar e as pessoas estavam se apegando a cada palavra sua. Estava ficando tarde e nenhuma pessoa comeu nadinha o dia inteiro. Entardeceu e um dos discípulos voltou-se para Jesus e perguntou: Não devemos mandá-los embora agora? Está ficando tarde e nenhum deles comeu nada o dia inteiro. Para sua surpresa, Jesus lhe respondeu: Não os mande embora. Vou lhes dar de comer. Olhando para a multidão que continuava a crescer e que cada vez tinha mais fome, os discípulos estavam confusos. Mas Jesus, não podemos comprar pão suficiente para alimentar todas essas pessoas. Todos nós teríamos que trabalhar muito tempo para ganhar dinheiro suficiente para comprar tanto pão. Enquanto os discípulos olhavam ao redor, imaginando como seriam capazes de seguir os desejos de Jesus, um dos discípulos viu o menino com sua cesta. O discípulo lhe perguntou gentilmente: Você estaria disposto a compartilhar seu almoço? O menino, cheio de emoção, respondeu alegremente: Para Jesus, terei o maior prazer em dar tudo. O discípulo, então, levou o menino até Jesus e disse: Encontrei um garotinho que está disposto a nos dar o almoço. É uma cesta pequena, mas está aqui. Há apenas 5 pães pequenos e 2 peixinhos aqui dentro. Como isso poderá alimentar todas essas pessoas? Jesus não teve tempo para explicar. Ele queria que cada pessoa visse por si mesma o que aconteceria a seguir. Então, ele falou: Digam a todas as pessoas que se assentem em grupos na grama verdinha. Depois, Jesus tomou a cesta, olhou para o céu e agradeceu a Deus pelo pão. Então, partindo o pão e o peixe em pedaços, os abençoou e deu aos discípulos para que eles alimentassem o povo. Mesmo sabendo que não haveria o suficiente para todos, os discípulos sabiam que sempre é melhor obedecer a Jesus. Então, eles se espalharam pela multidão e começaram a distribuir pedaços de peixe e pedaços de pão. Eles caminharam e caminharam, abaixando-se para entregar a comida às pessoas que, com fome, estavam sentadas na encosta do lago. Eles estavam tão ocupados que nem perceberam que suas cestas não estavam ficando vazias. Finalmente, quando todos tinham comido o suficiente para acabar com a fome e começou a ficar muito tarde, as pessoas voltaram para suas próprias casas. Jesus então disse aos seus discípulos para pegar os cestos e recolher todas as sobras, para que nada fosse desperdiçado. Os discípulos ficaram surpresos enquanto recolhiam as cestas. Como Jesus pôde pegar o almoço de um garotinho e alimentar todas aquelas pessoas que tinham fome? Eu peguei uma cesta cheia aqui. Minha cesta também está quase cheia, gritou outro de volta. Quando terminaram, levaram todas as cestas até Jesus e começaram a contar. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cestas restantes. Uau! Que milagre a Jesus havia realizado ali mesmo, diante de seus olhos. 2 peixinhos e 5 pães pequenos alimentaram mais de 5.000 pessoas e ainda sobrou comida. Como é possível que com uma quantidade tão pequena de comida, Jesus tenha conseguido alimentar tantas pessoas? Meninada, lembre-se que Deus cuida de todas as nossas necessidades e que pode fazer qualquer coisa, mesmo que nos pareça impossível. E que os milagres de Jesus são a prova de quem Ele é. Jesus não é um mágico. Jesus é Filho de Deus. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. E ainda sobrou! Jesus pegou os pães e os peixinhos, agradeceu ao Papai do Céu. Então um milagre aconteceu. Ele compartilhou com toda a multidão e a alegria prevaleceu. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. Todo mundo se alimentou. Todo mundo se alimentou. E ainda sobrou.